Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei! Abençoada terça-feira, abençoado dia a você, que Nossa Senhora te cubra com o seu manto sagrado, que o Espírito Santo te ilumine e que te suscite a cada dia mais a estarmos juntos aqui neste canal, vivendo, experienciando a Palavra de Deus, partilhando essa Lexio Divina e que você possa convidar mais e mais pessoas também, compartilhando esse vídeo, deixando o seu like, seu comentário e principalmente, se você não é inscrito, ativando o sininho e aqui para receber todos os vídeos que eu vou postando diariamente. Amém? Vamos iniciar a oração de hoje em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. E hoje a Palavra de Deus, o Evangelho se encontra no Evangelho de São Marcos, nos capítulos 7, dos versículos de 1 a 13. Discussão com os fariseus. Os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém tinham se reunido em torno dele, e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E, quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías com muita razão profetizou de vós hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe, aqui seja morto. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer coisa de minha parte tu pudesse ser útil, é corbã, isto é, oferta. E já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição que vós transmitistes. E fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós temos uma palavra aqui, onde Jesus, mais uma vez, é confrontado pelos fariseus, por aqueles que se diziam os donos da lei, os donos da verdade, aonde eles se sentem acima da lei, na verdade, Eu não sei se vocês já viram, vão se lembrar na Paixão de Cristo, no filme de Mel Gibson, dirigido por ele, quando aparecem os fariseus, eles têm aquelas placas na frente, Então eles têm todas aquelas vestes pomposas, aonde ali estão os mandamentos, ou seja, isso se torna uma imagem de uma pessoa que ela não precisa viver o mandamento. Está estampado em mim, eu sou o mandamento, eu não preciso viver aquilo. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É bem por aí. Então o que acontece? Os fariseus, os escribas, sempre tentavam pegar e colocar Jesus contra a parede. Então eles observam cada movimento, tudo que Jesus fazia. E ali eles observam os discípulos de Jesus, que ao comer não lavavam as mãos. Mas por dentro o coração desses filhos de Deus, dos filhos de Jesus ali, os seus discípulos, estavam cheios do Espírito Santo, estavam cheios da palavra, do amor de Deus. Porque, vejam, os discípulos, experienciavam do próprio Cristo, eles saboreavam o próprio pão da vida que era Jesus. Então, o que acontece? Por mais que o exterior estivesse sujo, estivesse desalinhado, dentro deles estava o próprio Jesus. Estava a própria palavra viva, o próprio Evangelho. Aquele que trouxe o Evangelho, o amor, Como Jesus disse, ele não veio para mudar o que estava revelado no passado. Ele veio para que nós cumpríssemos com retidão e amor, porque eram palavras duras antigamente as leis. Então Jesus traz o amor, a palavra ao Antigo Testamento. Ele é o próprio amor, ele é a própria vida. E o que acontece? Quando eles perguntam, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Para eles, o ato de não lavar a mão, de não se lavar, de estarem sujos, é muito mais importante do que o coração deles diziam. Porque para eles, se estão sujos, estão pecaminosos, não fazem parte daquela partilha, daquele pão, e não podem pertencer à classe de Jesus. Olha só o tamanho da ignorância dos fariseus. Mas o que acontece?
Quando Jesus conta para eles e explica, olha só, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, vivem da casca. Nós, irmãos, muitas vezes vivemos do nosso exterior, daquilo que nós não somos. Nós queremos ser como Jesus, queremos ser e andar como santos, mas por dentro o nosso coração está totalmente um lixo, perdão da palavra, mas está completamente esmagado, sujo, cheio de pecados, um coração que precisa de conversão. Então é isso que nós precisamos entender. Não é o que os nossos lábios dizem que nos santificam, é aquilo que nós vivemos por dentro. Confesso um testemunho meu aqui. Eu tenho tatuagens no meu corpo e muitas vezes eu cheguei na igreja, né? E algumas pessoas olham, outras não, mas um dia uma irmã chegou em mim e me disse: você sabia que você mudou dentro de mim um preceito sobre você? E eu falei: não, eu realmente nunca imaginei isso, converso com você todo dia, uma irmã da igreja, né? Ela falou: eu via você todo tatuado e eu imaginava que você era um drogado, você era um maluco, que você nunca ia participar da igreja e tudo, né? E ela falou assim pra mim: você me mudou por dentro, você me mudou o meu preconceito sobre você. Eu falei: amém, irmã, né? Eu não sou Deus, não sou exemplo, longe de mim, eu não sou nada, mas que bom que você olhou pro meu coração e não pra minha casca, né? Que Deus te mostrou isso. Olha só como que são as coisas. Então esse para mim foi um dos maiores exemplos dessa palavra que aconteceu e que nós possamos viver também essa vida do nosso interior e não do nosso exterior, porque a casca nada nos conta. Quem nós somos por fora não mostra quem nós somos por dentro, não mostra a busca de santidade que nós temos. Portanto, a partir de hoje, viva na sua vida a escolha por Jesus, por segui-lo, por seguir as suas leis, por segui-lo no amor. Dê sua vida. E esqueça-se da casca. Não importa se você é rico, se você é pobre, não importa a condição financeira da sua vida, se você está sujo, está limpo. O importante é que o seu coração esteja em Deus. Amém? Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, uma abençoada terça-feira, que Deus te abençoe.